Bom dia a todos, eu sou a Alessandra do CISV, vamos começar 10h05, um grande prazer estar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, deixa eu começar a apresentação. Bom, bem-vindos ao último webinar do CISV, do nosso Formal Meeting, que tem o objetivo de compartilhar experiências, apresentar oportunidades que gerem novas colaborações e inovações no âmbito da cooperação Brasil-Suécia. Bom, por favor, mantenham todos os seus microfones desligados durante a apresentação. Vocês podem colocar as perguntas no chat, a gente responde no final do evento. Ou, se preferir, levantem a mão. Eu não sei, acho que não vai ter muita gente. A gente vai coordenando aí para todo mundo ter um tempinho para perguntas e para eu responder. Essa apresentação vai ser enviada para vocês, acho que ainda hoje, e a gravação vai estar disponível no YouTube na segunda-feira, junto com todos os outros webinars que aconteceram essa semana no formato de uma playlist. Bom, eu vou falar rapidinho sobre o CISV. Eu vejo que tem gente aqui que já participou de outros eventos durante a semana, vou ser bem breve. Aí eu vou falar o programa de mobilidade, da onde vem o recurso, né, que financia startups indo para a Suécia, que é interessante vocês saberem. Falar sobre a chamada, 16 é 2025, não 2024, já errei aqui, e o Q&A. Bom, sobre o CISB. Somos uma associação privada sem fins lucrativos, né? Tenho associados para focar em implementar parcerias de pesquisa, tecnologia e inovação. Fundado em maio de 2011, locados em São Paulo, uma organização pequena, 2 ou 3 funcionários, estagiários e também tenho alguns consultores que trabalham comigo dentro dos projetos. Bom, o que nós fazemos? Construímos pontos que fomentem colaboração, conectamos pessoas e organizações da Suécia e do Brasil por meio de eventos, reuniões, meetings, tanto na Suécia como no Brasil. Atraímos projetos, ideias de projetos que estão alinhadas com os interesses dos nossos associados. Eu não executo projeto de pesquisa, nós somos um hub, né, uma plataforma de conexão. Identificamos oportunidades de financiamento para projetos conjuntos, facilitamos corporate venture, que é exatamente a iniciativa que a gente vai falar hoje, que é a conexão entre startups e corporações, startups brasileiras e corporações suecas na Suécia, startups suecas e corporações brasileiras no Brasil. Promovemos programas de imersão, missões de uma semana, na Suécia principalmente, e também no Brasil, quando eu recebo delegações da Suécia por aqui. E disseminamos oportunidades relevantes. Hoje nós vamos falar sobre uma delas. Bom, aqui estão nossos associados do lado esquerdo e dos parceiros, e que sem eles não seria possível a gente fazer tanta coisa, ter tantas iniciativas. Destaque ao CNPq, que é parceiro aqui da chamada que eu vou falar para vocês, e da SAAB. Bom, em números, já fizemos diversos pré-estudos, organizamos muitas missões, 14 no meeting, esse é o 15º, mais de 400 eventos. O nosso grande workshop do ano é o Workshop Brasil-Suécia em Aeronáutica, onde eu sou co-organizadora. A última edição foi dia 7 de outubro na Suécia, tá? Temos um programa junto com o CNPq, vocês já sabem, que fornece bolsas de pós-graduação, um ano na Suécia, já foram 75 contemplados e que assumiram as bolsas. E nosso programa de Travel Grants, até agora já financiamos 105 pessoas ou representantes de startups para irem à Suécia ao longo desses últimos anos. Então, o programa já tem uma boa trajetória aí, com bastante experiência e muito aprendizado. Bom, sobre o programa de mobilidade, o CISV tem uma parceria com o CNPq desde 2011, né? Nós temos um MOU assinado. Debaixo desse MOU foi assinado um plano de trabalho específico com a SAAB, que é cofinanciadora das chamadas, e a gente tem chamadas que financiam bolsas de pós-graduação um ano. Essa chamada é aberta pelo CNPq, então geralmente é uma chamada MCTI, CNPq, CISB, SAAB, né? A próxima chamada deve abrir em dezembro ou janeiro, tudo dependendo do lado do CNPq, ou seja, os bolsistas estarão na Suécia somente em 2027. E também a gente tem um programa que financia viagens de uma semana. Aí a chamada é aberta pelo CISB, porque eu administro o recurso, tá? Ou a gente financia startups ou pesquisadores. Por exemplo, o ano passado nós tivemos um batch, né, de startups em maio e um batch de startups de pesquisadores em setembro na Suécia. Então foram duas.
Este ano de 2025, nós tivemos uma delegação de startups em maio, onde eu tive a oportunidade de liderar na Suécia, e pesquisadores que foram financiados por este programa, que tiveram agora em outubro na Suécia, que foram no Congresso, no FT Conference e outras reuniões por lá. Como eu disse, o programa está dividido em dois tracks, aqui bem claro, o nome das chamadas. E só para dar uma contextualizar, porque a gente vai falar sobre a chamada de para startups, como que é a nossa iniciativa? Ela começa lá em 2017, onde eu tive a oportunidade, a gente organizou uma missão junto com o CNI, é um programa de imersão de uma semana, e naquele momento a gente levou três startups à Suécia, foi a primeira vez, e também iniciou minha parceria com o Ignite, que é uma plataforma parceira que também estava iniciando. Foi bem legal. Aí em 2019 eu lancei realmente a iniciativa Brasil Sweden Corporate Venture, e a gente teve a primeira delegação de startups na Suécia, foram quatro que foram comigo, participaram da Semana de Inovação, organizada pela Embaixada do Brasil na Suécia. Que é legal, das quatro startups que foram, uma se estabeleceu na Suécia, o CTO mudou para a Suécia, mora em Lund hoje, ele está sempre conosco nos webinars para dar o testemunho. Em 2020, a gente teve pandemia, tinha uma delegação de startups que vinha ao Brasil, não veio, aí 2020, 2021 foi tudo online, né? E 2022, a gente retorna com delegações indo ou vindo, né? É, eu tive uma delegação também, foi no mês de setembro, focada em IA, que foi a Suécia, foram seis startups daquela vez, foi bem legal, eu fiz muitas parcerias com vários hubs lá, plataformas. Em 2023 não tivemos, tá? Só tivemos delegações de startups no Brasil. Desculpa. 2024 tivemos novamente, no mês de setembro, foram cinco startups que foram comigo, e esse ano tivemos a delegação com quatro startups no mês de maio. Ou seja, tudo depende da gente ter recurso dentro do projeto e a gente está tentando ter todos os anos. Aqui, para vocês verem um pouquinho as fotos, né, dos participantes, né, onde nós fomos, acho que é bem legal, depois vocês vão receber. O objetivo, sem dúvida nenhuma, é fazer conexão com atores UX, com corporações, ampliar o network, conhecer o ecossistema e que, por meio dessas conexões, eles possam discutir projetos conjuntos, prova de conceito e gerar negócios. Exemplo, a Aquarela aqui, tá o CEO da Aquarela, eles se instalaram na Finlândia, bem legal. Teve startups que foram convidadas a serem incubadas no Cinelip, na ABB, que é um resultado tanto uma startup de 2022 como 24, ou seja, o programa tem dado resultado. Aqui é o testemunho da delegação de 2024, depois vocês acho que podem dar uma lida. Vamos lá falar sobre a chamada de projetos 16, 20 e 25. Qual que é o objetivo? Selecionar propostas visando apoio financeiro para a mobilidade de representantes de startups com o propósito de conectar, estruturar projetos e facilitar negócios entre Brasil e Suécia. A gente tem que lembrar que esse projeto é financiado pela SAP, tá? Quem define os desafios é a SAP. Então, dessa vez, vai ser um pouco diferente. A gente vai ter fase um, onde tem uma pré-seleção das startups que vão à Suécia por meio de reuniões online com os experts da SAP. Aí, as que passaram no filtro das reuniões online, elas vão à Suécia, de 3 a 5 dias, depende depois do programa que a gente conseguir montar, tá? E a semana é 16 a 17 de abril de 2026. A gente já tem mais ou menos um planejamento. Quais são os desafios que a SAB colocou para a gente? O desafio é basicamente em cibersegurança, tá? Cybersecurity, tá? Ela tá em busca de propostas de startups que enderecem os seguintes desafios: comunicação de rádio segura, gerenciamento seguro de dados, infraestrutura de rede de segurança, camadas de transferência de dados, arquitetura segura. Ou seja, a gente está falando sobre cibersegurança especificamente nessa chamada, aplicada a comunicações por rádio, que é algo crítico em setores que a SAB trabalha, que é defesa, aviação e sistemas de missão crítica, tá? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a SAB, seus produtos que expliquem esse desafio, aqui tem o link. Tá? Esse desafio está em conjunto com algumas empresas parceiras deles, de negócios, então por isso que eu demorei um pouco para receber, mas é o foco onde eles estão em busca, não só no Brasil, mas por outros hubs pelo mundo também, com outros parceiros. Qual é o recurso, né?
É no máximo 3.150 euros, né? Se forem 5 dias, se forem quatro, reduz um pouquinho, porque a gente está falando de diárias envolvidas, tá? Dependendo do número de dias da Suécia. E esse recurso você assina um contrato com o SISB, o recurso é depositado na conta da pessoa física, né? Não da startup, da pessoa que irá conosco, que é beneficiário, e paga passagem aérea, classe econômica, tranquilamente para pagar as diárias dos hotéis, transporte terrestre, a gente viaja de trem na Suécia, nada complicado, e o seguro viagem. Qual é o cronograma? Abertura da chamada 10/11, que eu estou esperando alguns detalhes específicos, né, aí da chamada, mas a gente já tem os desafios. A data limite da submissão vai ser 12 de dezembro. A divulgação das startups que aplicaram e entraram na pré-seleção na fase um é 20 de janeiro. Depois, reuniões online entre 27 de janeiro e 4 de fevereiro, tá? Pode até reduzir um pouco, mas eu deixei, como a gente não sabe o número de startups que vêm, reuniões, eu deixei um cronograma um pouco maior. Divulgação dos aprovados, dos que irão à Suécia, que foram selecionados pela SAB, tá? Vamos lembrar que o CISB é um ator neutro, eu não seleciono, eu não dou opinião, tá? É a SAB que vai decidir, tá? Em parceria com o CNPq, que também, como desafio pela SAB, o CNPq dá opinião, mas obviamente a decisão final é da SAB. A divulgação dos aprovados é 9 de fevereiro ou até um pouquinho antes, tá? Tendo os aprovados, a gente envia um termo de concessão de benefícios e rapidamente a gente deposita na conta, de quem está viajando os 3.150 euros ou menos para vocês providenciarem a passagem e todos os trâmites para viajar. E a viagem à Suécia vai ser 13 a 17 de abril, como eu disse. A chamada vai estar aberta e está naquele link lá, dentro do nosso site. Que mais? Como que aplica, tá? Quando a chamada abrir, ela vai ter um Google Form lá para vocês preencherem, tá? É sempre da mesma maneira. Tem que ter um elevator pitch, eu coloco instruções certinho. Se vocês quiserem, vocês podem olhar a chamada 14, 20 e 24, que ela vai ser meio parecida, né? Informações gerais, planos de internalização, proposta de valor, o mercado que atua, desempenho financeiro, que é muito importante para a gente saber o nível de maturidade da empresa, se é early stage, madura ou scale-up, sua experiência internacional, tá? E também sobre o beneficiário, que é quem vai. A gente sempre indica que seja um CTO, CEO, né, da startup. A gente vai querer um mini CV, um minutinho só, e também cópia do contrato social e cartão CNPJ da empresa, para a gente conferir se é uma startup, tá? Como eu disse, a data limite da submissão é 12 de dezembro. Assim que tiver disponível a chamada lá no nosso site, a gente já coloca o endereço do template para a aplicação do Google Form. Bom, a agenda preliminar na Suécia, como eu digo, é 16 e 17 de abril. Já passou a Páscoa, que é no início de abril ano que vem, então está longe de feriado, embora a gente tenha o feriado 21 de abril na semana seguinte. A ideia é centralizar na semana, segunda, quinta. Então, não sei onde serão as reuniões, ou com sabe, Linköping ou Gotemburgo, tá? Linköping é interessante a gente ir, tem uma incubadora lá no Lítio, que está incubando startups da área de defesa, aplicação dual, que eu acho que é bem o caso, a gente deve visitá-los, eu tenho parceria com eles também, sempre vou no Linköping Science Park. Tem um ator interessado em encontrar essas startups que já se manifestou, a RISE, que é um instituto de pesquisa, aqui você tem o endereço deles. A última delegação que eu levei agora no mês de maio, nós visitamos a RISE em dois diferentes locais, um em Shopping e outro em Kista, que é lá num parque tecnológico próximo a Estocolmo, foi muito bom, gerou muitos resultados. E também, tendo-as aprovadas pela SAAB, eu começo a conversar com outros atores que têm interesse. Acho que a Ericsson pode ter, a Ericsson é meu associado, a gente tem excelente relacionamento, a ABB, que é o Senior Leap, e por aí vai, depende um pouco do perfil da startup, né, de qual seja escolhida, eu converso com os meus parceiros, assim como o Index, o Mobility X Lab, a Tech Arena, para ver se a gente faz uma agenda um pouquinho maior, para gerar mais frutos aí para as startups escolhidas, tá bom? Bom, era isso. E agora eu abro aqui para a gente tirar dúvidas. Vamos ver se tem alguma pergunta no chat.
Acho que não. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom dia. Quem está falando, Luciana? É, Luciana, desculpe, Oi. eu entrei um pouquinho atrasada, eu não sei qual é o seu nome. Alessandra, muito prazer. Então, Alessandra, como eu entrei atrasada, o que vocês estão pedindo são somente startups cibersegurança ou Exatamente. qualquer uma? Não, é focado em cibersegurança, naqueles desafios que eu apresentei. Você viu a tela? Vi. Exatamente, porque é o que eu disse, Luciana. Esse projeto que eu tenho, isso daqui é um projeto para o CISB, é um projeto em parceria com a SAB. Quem define os desafios é a SAB, tá? E ela que financia a ida. Então, são os interesses dela, tá? O que a gente faz é tentar ter uma agenda um pouco maior dentro do projeto para que a startup encontre outros atores, outras empresas que gerem outras oportunidades, tá? Mas o driver aqui é a SAB que define, tá bom? Ok, eu sou Porém, da área do café. você é da área do café. Eu estou no maior polo cafeeiro do Brasil, estou no interior de São Paulo, na cidade de Franca. Ah, legal. Perto do sul de Minas. Aí depois É, eu passo para você só o prospecto do projeto para você entender. É uma coisa bem interessante. tá bom. Eu posso falar, acho que para todo mundo, antes de atender o Roberto, eu já tenho um bom contato na Apex, em Brasília, tá? Com o diretor, eu estou tentando conversar com ele no sentido, assim, da gente ampliar um programa. Porque para poder levar startups em outras áreas, eu preciso ter mais recurso, né? O CISB é uma non-profit, né? Isso aqui está dentro do escritório de projetos. Eu tenho uma parceria, a gente fala que a gente já aprendeu, tem expertise, tenho muitos parceiros, né, que querem receber startups no Brasil. Não é fácil entrar na Suécia, porque, como eles falam, é uma indústria muito digitalizada. Agora, é um grande label quando você entra. É uma porta de entrada para a Europa, sem dúvida. Por exemplo, a Pixforce, que acho que talvez muitos conheçam, teve sucesso, né? A Aquarela Analytics também. A NoLeak, que foi comigo, também muito sucesso. Então, isso te dá um label fantástico a nível de internalização e como porta de entrada para a Europa. Então, estou tentando vender esse projeto para a Apex, não é fácil, mas estamos aí nessa trilha, tá bom? Acho que a nossa organização aqui já aprendeu bastante. Roberto, por favor, Oi, obrigado, Alessandra. Você falou para mim ou você falou para o Roberto? para todo mundo. Ah, ok. Obrigada. Diga, Eu Roberto. queria, não sei se você sabe ou não, mas eu vi a lâmina aqui, a questão da cibersegurança é focada apenas na comunicação em rádio ou envolve a questão de redes de computadores e transações ao redor disso também? Comunicação em rádio. Só rádio. Exatamente, que é uma Ah, questão crítica ali para empresas da área de defesa, emissão crítica. tá. A SAAB é uma empresa de defesa. É isso que a gente Sim, tem em mente, porque às tá. vezes eu recebo aplicações, Roberto, exatamente, é um detalhe bem específico que tem que entender a chamada. Quem é o decisor, quem definiu e quem decide é ele, é do interesse Não, da perfeito. SAAB. Eu estou Aí, fazendo essa né, pergunta porque nós temos uma solução que foca na questão da segurança, né? Só que ela é focada na gestão das transações através de redes de computadores na nuvem, né? Ela não é eu, eu, específica eu para rádio, falo. né? Eu falo assim, olha, pode aplicar, porque não é tão complicado assim também fazer uma aplicação, né? Tá. Preencher um Google Form, não é complicado, é 10 minutinhos, talvez mesmo fazer um pitch de 2 minutos de vídeo, todo mundo faz, um pitch em inglês, né? Eu sempre Aham. acho assim, aplique, por quê? Por que que eu vou falar que vocês têm que aplicar? Historicamente, eu já tive muitas chamadas. Uhum. E vai ter um workshop na Suécia 14 e 15 de setembro na área de Life Science, Uhum. organizado pelo Karolinska Institute, que é meu associado em parceria com a nossa embaixada, que eles me pediram startups na área de life science. E eu tinha, Tá. historicamente, boas startups na minha aplicação. Então, não necessariamente eu tenho que fazer um scout. Então, tem que, Ah. talvez, entender assim, olha, fique no meu radar, né? Você vai Uhum. convidado para eventos, de repente eu consigo recurso da PEC, sempre tem esse benefício, né? Tá. Então, você tem uma certa sinergia. Talvez não seja o Beleza. foco, opa, mas pode ser que eu apresente para a Erickson e isso interesse. Ok, obrigado. Nada.
Mais alguma pergunta? Vamos ver se tem alguma coisa aqui no chat. A Ana, eu tenho interesse em saber mais sobre programas para startup envolvendo desenvolvimento humano. Tenho relacionamento na Suécia com uma rede de empreendedores. Ana, você tem interesse em ir à Suécia? Me explica um pouquinho o que você deseja. Acho que você estava num outro webinar outro dia, eu não te respondi sua pergunta. Não, na verdade, eu tenho um caminho para ir para. Eu conheço a rede de empreendedorismo da Suécia já Ah, desde 2021. Participo de grupos, né? Então tenho contato e tenho uma vontade de internacionalização do meu negócio. Então, hum, eu tenho buscado entender melhor como fazer isso, ou através de startup, ou através de projetos de pesquisa, porque eu atuo nas duas áreas. Então, tá. eu atuo tanto na área acadêmica quanto na área de startups. Então, assim, vou depois procurar você, a gente, quem sabe, consegue É. trocar em uma figurinha e ver qual possíveis caminhos para fazer isso. Tá bom, ó, já posso te falar o seguinte: um dos caminhos que você pode ter é o seguinte: lá dentro do site do CISB, eu tenho 7 universidades que são meus associados. Lá tem todos os links dos sites das universidades onde tem vagas, posições na Suécia. Você pode aplicar para uma posição na Suécia, fazer pós-doc, doutorado, com recursos da Suécia. Lá não é bolsa, né? Lá você é empregado da universidade. Tem muita oportunidade. Procure um professor chamado Magnus Klofsten, na Universidade de Linköping, tá? Depois mande um e-mail lá para o Contact, que eu te dou detalhadamente. Ele é um cara legal, assim como o Ligonis na KTH, no KTH Innovation. Eu conheço algumas pessoas que você pode se conectar e eles podem facilitar e te dar o caminho. Não que eu tenha algum programa específico aqui contigo, mas é parte do meu conhecimento, das pessoas que eu conheço lá no ecossistema e estou sempre à disposição para ajudar, tá bom? Legal. E para saber sobre os programas e acompanhar vocês nas redes. Exatamente. Tá Assim que bom, tiver então isso eu já estou chamada, fazendo. sempre vai estar lá. Olha, ontem eu postei, vai ter um webinar Brasil-Suécia de Centro de lições aprendidas, que eu sou parceira. Então a gente está sempre divulgando por lá. Eu acho que é Legal. o melhor canal e É, você já eu tem o estou nosso na contato. região nórdica já desde 2017, então é um Parabéns. caminho. Você fica onde? Fica em São Paulo. Ah, marca um É, dia, vai então, tomar um café comigo lá no CESB. Vai ser um prazer. isso, tá ótimo, obrigada. Imagina. Clóvis, por favor. Olá, Alessandra, tudo bem? Como você Tudo. tá? Tô bem, e você? Tô bem também. Prazer, sou Clóvis. Eu também navego aí por esses mares da Normandia, né, há algum tempo. Levei uma concepção de ideia lá em 2016 para 2017 e acabei licenciando algumas companhias na Suécia, né? Então, Oh, por alguns outros meios, né, não convencionais, mas acabei utilizando o Nifortalk Centrum, que hum, é não uma parte de research, de pesquisa, mas sim uma área como fosse um Sebrae brasileiro, né? Ou hum. seja, eles te dão uma instrução de como você abrir uma companhia lá. Eu, com a expertise de contador, acabei abrindo algumas companhias lá, né? Então, eu Opa. sei muito bem, assim, um pouco do legislativo, das questões, assim, diretas de como empreender na Suécia, porém eu não sei ainda montar um grupo especializado para pesquisas, ou seja, eu tenho a instrução técnica, mas eu não tenho o prático de como montar assim um research mais completo, alguma coisa assim, tipo Klarna da vida, né? Participei de alguns programas ali do Unifortog e fui super bem indicado, né? E algumas outras questões. Como eu tinha meu inglês assim bem iniciante, assim foi bem difícil porque tinha que ter companhias que traduzissem para o espanhol, então estava naquele meio preâmbulo de início e muitos professores que falavam totalmente sueco assim, né, pleno e falavam que eu tinha que ter o sueco como primeira língua, né. Porém eu É, tenho interação com o Finance Perrum, tenho com o Skatvetter, eu tenho conexão assim bem próxima com todos os órgãos, ou seja, todas as autarquias. O que eu preciso fazer? Eu preciso agora me incubar novamente, ou regressar para o ecossistema, só que eu estou num ecossistema bem competitivo, um financeiro. Porém, eu tenho a Visa lá que me ajuda, a Klarna, Bambora, já tenho hum, uma boa conexão com o Swedbank, todos os bancos assim e todos os players do ecossistema assim eu conheço bastante.
Tá. porém é da minha vontade regressar, né? Então eu preciso me inserir no ecossistema, eu preciso tomar assim alguns pleitos que é conquistas, né, minhas próprias, e preciso também fazer expansão, ou seja, ter programas de atratividade, preciso N questões. Hum, Tenho um bom relacionamento aqui com tanto você falou da PEX. Tenho um bom relacionamento, já internacionalizei pela PEX, né? Não foi uma vez, foi 3 vezes, né? Então, participei do programa Espanha, participei do programa opa. Portugal e Colômbia. E todos os modelos de negócio são muito satisfatórios, porque eu trouxe isso da Suécia para o Brasil, né? Então, isso daí, Ah, esse pleito de negociação com bancos centrais ou com reguladores fiscais e financeiros, eu tenho. tá Então, bom. já que eu tenho a origem, eu preciso agora me especializar um pouquinho. Talvez essa interconexão com Curitiba, assim, principalmente com Sebrae, Paraná, APEX, Apex, governo que é 6, 7 e agência Curitiba, que é da prefeitura, eu consigo com você. Então, esse pleito, talvez, assim, de da gente negociar para você levar não só a minha startup, mas outras startups, eu consigo te encaixar para que você negocie com eles. Porém, eu também gostaria de ser um atrativo, né? Eu gostaria de ser uma startup ali que poderia concorrer às suas próximas chamadas, né? Para que eu pudesse também ter esse aumento de sinergias com a Suécia. Bom, sobre concorrer ao nosso recurso, é o que eu te falei, a SAB não vai ter interesse focado em desafios Não, não, a técnicos, SAB né? não. Eu acredito que a SAB não vai ter É, nem que eu já conversei com a SAB, converso com a Volvo, então é o pleito deles, assim, digamos assim, é tecnologia, mobilidade, é é, é, técnico, é técnico, né? Então, o que eu queria com você é começar esse relacionamento, começar essa sinergia, te conhecer melhor, te conhecer a É. Cibis e talvez criar essa interconexão para que você pudesse pleitear com o Sebrae, com a PX, com a PEX, com o governo do Paraná ou a prefeitura municipal. Claro que daí você vai ter que conversar com a PUC, conversar com Universidade Positivo, os players que estão no meu ecossistema aqui da Hot Milk. E daí, com isso, talvez a gente conquistar novos editais para que você pudesse levar não só a minha startup de Curitiba, mas outras, entendeu? Para que você É. pudesse ter essa expansão de negócios aqui dentro de Curitiba e que eu talvez fosse um É. atrativo. Somente isso. Tá, vamos conversar, né? Eu já tenho uma trajetória aí de conversar e sempre sabe qual é o ponto? Eu tenho um custo de horas de trabalho do Sim, CISV, custa de 200 a 400 mil reais só para o CISV trabalhar com isso. E sim. geralmente, quando a gente fala com entidades do governo, eles não querem pagar. Aí o meu Não, eu board, entendo. né? Aí o meu board fala não, né? Não, mas Então, o que esse acontece é o principal é. desafio que eu tenho, sabia? Fora custear a startup, você tem o custo do CISV em si, do programa, de rodar, de viajar. E isso, olha, para mim, que trabalho com suecos há muito tempo, é um ponto falho do ecossistema brasileiro. Eles não financiam quem faz conexão, quem facilita as plataformas. Na Suécia, eles financiam todo mundo, né? Eu sei, eu fui Então, financiado na Suécia, né? foi muito Você fácil o entendeu o meu financiamento para ponto. eu Então, desenvolver lá. assim, eu tenho poucas horas para vender isso no Brasil atualmente. Por quê? Porque já foi um esforço de venda muito grande, né? E aí, no final, quem paga as nossas, né? Eu sou gerenciada por projetos, horas, tem que cobrir todos os custos do projeto. Sendo muito sincera, é impressionante como o A Brasil. Fundação Araucária de Curitiba e a agência Curitiba, que estão no pleito, eles mudaram os estatutos para financiar esses programas. Então, É. eu acredito que o Paraná tem esse dinheiro, tem esse recurso, e seria muito bem você conversar com o Alex Calenzani. Eu vou formatar essas conversas para Sim, você, ótimo, porque eles legal. consigam financiar você sim. Entendeu? Porque eu acho uma pena, tá? Clóvis, eu fico muito chateada e eu reporto para o meu bot que a maioria suecos, eles ficam muito decepcionados, porque assim, os ecossistemas trabalham diferente, né? E você tem que, né, lá na Suécia, assim, ele é Go Global, né? Os caras querem ser global, financiam quem facilita. Exatamente. E aqui no Brasil eu aprendi com eles, né? Olha, eu faço dos dois lados, acho que é uma coisa super conquistada ao longo dos anos. E no Brasil, ninguém fala, não, você organiza tudo e leva lá, eu pago 5 centavos. Escutei minha hora de trabalho, minha equipe. A gente tem que manter uma organização de pé. Eu Eu falei, as conheço coisas não bem. funcionam assim, né? Não, Vocês sim, concordam? exatamente. Olha lá, Ana, todo mundo, né? Gente,
A né? gente aqui tem um ecossistema muito distinto deles, em Muito. tudo, em tudo. Nada simples, né? Mas o Paraná, desde quando eu ingressei novamente aqui com a minha startup sueca dentro do Paraná e fez o pleito de acelerar assim com essa normativa global sueca que eu trouxe para Ai, cá, que e bom. não só nas áreas de sustentabilidade, mas também na área de negócio, digamos assim, se eu sou uma startup da Suécia, eu tenho que pensar globalmente, eu tenho que negociar lá com a Ásia, eu tenho que negociar com os Estados Unidos, com as Américas, com o Oriente Médio, e isso é um pensamento realmente sueco, né? Sempre desbravar, sempre estar pensando à frente, sempre estar negociando com outros ecossistemas, porque a Suécia é muito pequena. Então, naturalmente, ali, Estocolmo, ali, sempre me flertou, falar assim, Clóvis, você não pode pensar só em vender para a gente tem que vender para todo mundo. Então, você É. tem um ecossistema no Brasil, vamos explorar o Brasil também. Então, essa ideia, essa concepção é muito legal. Porém, o Paraná está muito aberto a essas chamadas. Então, talvez eu acredito que eu consiga te ajudar a influenciar e te levar para os players ou pessoas, né, certas para que você tenha essa conversa. E acredito que sim, eles financiam bastante, eles financiam pesquisadores, eles querem mandar mais pesquisadores. Eles têm, o governo do Paraná tem muita ambição nisso. Então, eu acredito que essa conversa de sinergia eu consigo. Claro que vocês são players, vocês vão ter que conversar entre vocês, mas essa indicação inicial eu consigo fazer para você. Ótimo. Daí, claro que você vai ter que flutuar ali e explorar, porque aí já é outro mapa quando vocês adentram, né, em negociações, tal, etc. Tá bom, Então, Alessandra? eu Obrigado. tenho seu e-mail ali na lista de inscritos, né? Eu troco o e-mail com você, a gente marca um call e aí a gente fala aí mais especificamente. Obrigada aí por me oferecer uma Obrigado a oportunidade. você pela oportunidade por tudo aí. Tchau, tchau. Sempre um prazer. Obrigada, viu, Clóvis? De nada. É, mais alguém tem perguntas? Oi, Alessandra, eu tenho. E Germano, Oi, Germano. Diga. tudo bem? Meu nome é Tudo. Germano, sou da Universidade de Blumenau, Santa Catarina, e coordenei o programa PX, da Apex aqui na região, né? E entre as empresas que a gente formou, algumas são startups, e Hum, concretamente tem uma que produz calçados a partir de fibra de bananeira e produtos recicláveis, né? Então, a minha dúvida é muito concreta e curtinha. Lá dentro do CISB, você vê alguma oportunidade no futuro que trate desse tipo de empresa? Ou elas estão todas ligadas, eu imagino, aos interesses dos próprios patrocinadores do CISB, né? Então, assim, não só dos patrocinadores, mas aonde eu consiga recursos para projetos. Se eu conseguir com a Apex um bom diálogo, eles podem definir a área e aí eu vou Uhum, trabalhar. tá, Entendeu? Então, eu tá. tenho um diálogo com a Apex, por exemplo, tem um evento super legal, Tech Arena em fevereiro, na Suécia. Estou tentando fazer com que a Apex leve uma delegação super selecionada. Então, a gente está batalhando. Então, é o que eu falo, acompanhe ali as nossas, nosso LinkedIn, onde tem umas novidades. Se a gente assinar algum MOU com a Apex, opa, vem coisa nova. Aí se Uhum, define a área. E também tem uma outra coisa, que é legal a gente conversar. A Suécia, assim, é um ecossistema bem sofisticado e eu levo em áreas que eu já tenho um bom networking, que eu conheça pessoas, porque senão eu tenho que pagar para consultores trabalharem para mim. Isso eu não pago, porque é caríssimo. uhum, Não tem almoço grátis na Suécia, tá? Então, a gente, assim, trabalho já bastante em life science ou em mobilidade. Eu tenho um excelente relacionamento com o Mobility X Lab, que é da área de Gotemburgo, onde estão as Volvos, esse pessoal do ônibus elétrico, carro elétrico, sistemas autônomos. Então, eu tenho vários parceiros nesses quase 15 anos do CISB. Então, qualquer parceria que eu fizer, eu vou fazer focado em quem já me conhece e confia no CISB. Eu uhum. não Faz abro sentido. portas do zero. Por quê? Por causa do custo do investimento. Contratar consultor na Suécia não é fácil, é muito caro. Então a gente vai fazendo parceria. Eu faço a troca com meus parceiros aqui no Brasil. Mas vamos ver se a gente consegue fazer com a Apex, né? Tá bom. Beleza, obrigado. Obrigada pelo interesse, viu? Mais alguma pergunta? Ô, Alessandra, Luciana, de novo, para eu enviar para você esse projeto do café, ele é totalmente sustentável, Hum, tá? Por exemplo, pode até tem uma máquina de tritura de cápsula. tá. Eu enviaria para você no e-mail que eu recebi de você, é isso? Isso, você vai receber o contato do contact@cis.org.br, manda por lá, tá? Ok, Te dá era atenção. só isso. Obrigada. O Cristiano tem uma dúvida aqui.
É mais ou menos nesse sentido mesmo, viu, Cristiano? A gente vai ter detalhes respondendo sua pergunta quando o edital sair. E também se vão entrar nesse edital early stage, maduras ou só scale-ups. Por exemplo, no último edital nós só levamos scale-ups. Depende um pouco do que a SAB definir. Tá bom? Ok, obrigada. É bem inovador, tá? Bem diferente. Não tem em nenhum lugar do planeta. Opa, parabéns, Luciana. Cristiano, eu respondi a sua pergunta que eu vi aqui no chat. Você quer falar comigo? Cristiano? Não? Oi, o Cristiano ou Luciana? Cristiano, é que ele fez uma Ah, pergunta no ele chat, respondeu. eu respondi. Deixa eu ver aqui. Sim, respondi. Ótimo. Aqui no chat também, viu, Luciano, eu coloquei o contact, né, o nosso endereço, mas você vai receber aqui na apresentação o contato. Acho que então era isso, né? Acho que não temos mais perguntas, né? Mas eu agradeço a participação de vocês, acho que foi um bate-papo bem legal, né? Fico muito feliz de poder estar ajudando vocês e compartilhando aí a nossa experiência, a expertise, é sempre um prazer. E como eu digo, vamos lá seguir o CISB nas mídias sociais, que acho que é o principal canal para vocês saberem o que é que está acontecendo, as novidades que a gente tem na organização. Tá bom? Um super abraço, bom final de semana a todos e ficamos em Obrigada. contato. Obrigada, viu, Ana? Boa sorte. A gente se fala. Vai tomar um café Tá. comigo, ó. Vamos Vamos sim. Obrigada. sim, marcar. Um Obrigado, abraço. Alexandre. Um abraço a todos. Abraço. Abraço, Germano. Obrigada aí pelas dicas. Estou encerrando aqui.